Costa Oeste em Pauta. Informação com credibilidade na hora certa. Programa Costa Oeste em Pauta com o apoio de Frimeza. Confira dicas e receitas com linguiça toscana Frimeza e surpreenda a todos no seu churrasco. Acesse a carne que o mundo prefere.com.br. Churrasco tem que ter linguiça toscana Frimeza. Também contamos com o apoio de Lages Patagônia. Há mais de 46 anos fornecendo soluções construtivas que realizam sonhos e promovem o desenvolvimento. Estruturas pré-fabricadas para obras comerciais, residenciais, industriais e agroindustriais. Acesse lagespatagonia.com ou ligue em uma das filiais. O telefone aqui de Medianeira é o 3264-1192. Frimeza e Lages Patagônia são as empresas que nos patrocinam nesse espaço para que todos os sábados possamos discutir assuntos e ressaltar a importância de entidades sem fins lucrativos, de associações e de pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade. A exemplo do que vamos tratar no programa de hoje, o assunto é sobre o semear. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Independência a Alessi Desbecel, que é a gerente executiva do Semear. Bom dia, Alessi, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Sim, tudo bem, estamos aqui firme e forte para falar do Semear hoje. Também estamos recebendo a Deise Bissani Chaves, ela que faz a gestão de pessoas e é psicóloga, faz parte da equipe do Semear. Bom dia, Deise, seja bem-vinda. Bom dia, Marlon, bom dia a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui. Também está conosco aqui nos estúdios da Rádio Independência o Leandro Finger. Ele é instrutor de aprendizagem do Semear. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Bom dia, Marlon. Bom dia, o pessoal que nos acompanha. Bom, nosso assunto vai ser focado para o Semear, logicamente. Nós vamos trazer um pouco da história, nós vamos falar dos 20 anos do Semear, que foram completados no ano passado, e também trazer o cenário da pandemia, como têm sido as atividades de vocês. Primeira pergunta, e não poderia ser outra, vamos fazer uma breve introdução, falar um pouquinho da história do Semear. Alessi, Deise, Leandro, fiquem à vontade. O que destacar nessa história desses 20 anos, nesse ano de 2021, 21 anos, né, que o Semear vai completar, e como resumir essa história e o sentimento que vocês têm por toda essa trajetória construída pelo Semear? Eu acho que se a gente tivesse que fazer um resumo bem curtinho, assim, eu focaria na responsabilidade e na seriedade que o trabalho no Semear é desenvolvido, né? Então, o nosso foco é desenvolvimento de pessoas, o cuidado com pessoas, o cuidado com criança, preparação do jovem para o mercado de trabalho, e a gente leva isso tudo com muita seriedade e muita responsabilidade, faz com que a equipe toda se envolva nesse processo, né? E essa é a nossa construção nos 20 anos do Semear. Quais os principais desafios, Alessi, durante essa história aí, desses 20 anos? Assim, eu acho que cada dia é um dia, né? A gente tem um desafio por dia e muitas vezes esses desafios aparecem no meio do caminho, né? Então, assim, eu percebi nos 20 anos que cada dia era uma nova história, era uma nova situação, era um novo desafio, eram jovens, eram crianças com N problemas que tinham que ser enfrentados, e a gente percebeu que isso é o dia a dia nosso, sabe? Que cada dia tinha uma situação diferente para ser resolvida, e no começo do Semear isso era um pouco incômodo, porque a gente não estava preparado para receber tantos problemas e tantas dificuldades, e que a gente tinha que enfrentar no dia a dia. E é isso, as dificuldades, quando a gente fala de dificuldade, a gente fala da dificuldade do ser humano, né? Da dificuldade de crescer, da dificuldade de envolvimento social, mas também se fala muito de dinheiro, muito de financeiro também, de muita dificuldade que a gente passou em não ter espaço, não ter estrutura, não ter gente suficiente para trabalhar, e a gente tendo que fazer várias coisas para poder ir trabalhando essas pessoas e esse contexto que se aparecia todo dia. E isso é o Semear, é uma história por dia. Bom, uma pergunta para você, Alessi, e também para a Deise, que é psicóloga, fique à vontade para responder. Qual é o perfil das pessoas, da maioria das pessoas que estão ligadas atualmente pelo Semear e a faixa etária dessas pessoas?
Eu vou responder porque eu acho que eu tive a impressão que essa pergunta é mais da clientela, né? Isso, da clientela pessoas, atendida, isso. né? A gente trabalha hoje de 6 a 24 anos, né? Que os programas que nós atendemos, o serviço de convivência e o contraturno social, ele tem um foco maior de 6 anos a 15 anos, e o programa de aprendizagem começa a partir de 4 anos, né? Então, conforme a lei federal e tudo, é até 24 anos, né? Então, o nosso público se foca nessa faixa etária. Bom, ao longo dessa história dos 20 anos, esse ano se encaminhando para 21 anos, o SEMEAR também teve muitas conquistas, né? Além das dificuldades que foram superadas, da falta de espaço físico, da questão financeira, vamos citar algumas para que os nossos ouvintes possam acompanhar esse raciocínio da história dos 20 anos. Quais foram as principais conquistas aí do SEMEAR nesse tempo? Eu considero bastante assim as conquistas em termos de serviço, né? O serviço que a gente foi conseguindo e implantando, né? Porque o SEMEAR começou só com um sonho, né? Só com o objetivo de fazer alguma coisa, era bem recreativo, né? Os primeiros 5 anos a gente trabalhava só sábado à tarde, então ele tinha um foco bem recreativo, né? O objetivo na época mesmo era ter um contato mais direto com a criança, oferecer um lanche especial, porque já que o trabalho era sábado à tarde, então o lanche tinha que ser lanche de cara de final de semana, né? E começou por aí, né? E não significa que também não era difícil, era muito difícil, porque toda a equipe era voluntário, né? A gente usava um espaço emprestado da escola, né? Do bairro lá, e também tinha umas perrengues em relação a isso, e que a gente tinha que ir administrando, né? O bom de desses 20 anos é que a gente sempre conseguiu parcerias, né? Tinha aquele povo que te descia o cacete, né? Também tinha aquele povo que te botava para cima, que te ajudava, que perguntava o que tu precisa. Vamos lá, a gente pode dar um apoio, o que eu posso fazer. Então, isso sempre foi muito animador, sabe? Sempre foi muito... eu que sou uma pessoa bem sonhadora também, e essas coisas me botavam lá para cima, sabe? Eu esquecia da crítica do dia anterior e vamos para frente, sabe? Foi muito bom, foi muito fundamental a gente poder contar com as pessoas, sabe? Como tem sido esse relacionamento? Você acabou de citar que as pessoas auxiliam muitos, né? Alguns criticam, outros ajudam, outros não fazem nada, né? Mas também não atrapalha. Como tem sido essa relação com as empresas e pessoas de Medianeira e dos outros municípios que o SEMEAR está presente? Então, se eu olho para trás, eu fico assim pensando meio como as pessoas confiaram na gente, né? Porque hoje a gente tem todo um know-how, uma história, todo um comprovante do que realmente acontece, a diferença que a gente faz na vida das crianças e dos adolescentes, mas na época não tinha nada disso, né? Só tinha um sonho, só tinha uma vontade de fazer um trabalho e uma necessidade no município, sabe, em relação a isso. Então, assim, é isso que eu falo, o quanto Medianeira é receptivo, né? Porque mesmo que naquela época fossem valores pequenos e coisa e tal, mas as pessoas acreditavam num sonho, né? Acreditavam que isso era possível acontecer, né? E isso que eu acho que é o melhor resultado que a gente tem, sabe? Que o nosso ativo, assim, o nosso know-how especial, é essa credibilidade do público, né, dos municípios, da cidade, em relação à confiabilidade do trabalho, né? A gente teve, assim, se a gente fosse citar, tem muitos marcos que foram muito positivos, né? Que foi em 2009 a gente contar com o Ministério Público do Trabalho, que, né, com o doutor Enoque, na época, que é procurador em Foz do Iguaçu, olhou para o SEMEAR e acreditou, né? Porque tinha que acreditar mesmo, porque não tinha uma estrutura física que dizia, não, esse povo aí é bom. Não tinha. Então, assim, foi uma questão mesmo de acreditar. De acreditar, você pode fazer e você vai conseguir fazer. Então, essas foram algumas coisas bem importantes, assim.
E daí das empresas medianeiras, né, também, que a gente podia contar, desde lá do início, com algum valor que representava. Por exemplo, eu posso contar a Ninfa, por exemplo, que fornecia biscoito para a gente naquela época, né? A Frimeza, que fornecia iogurte, que era o que a gente precisava, o lanche para as crianças, né? Então, assim, as pessoas que é muito mais pessoa que empresa, as pessoas que olhavam e falavam, não, beleza, eu vou te ajudar, né? E esses marcos que foram fundamentais, assim, que foram alavancas, né? Que te tiraram de uma realidade de sonho, de possibilidades, para uma realidade de fazer, né? Então, tá, né? Naquela época, o promotor, o procurador entendeu que a gente poderia ser uma ponte entre o Ministério Público do Trabalho e as pessoas que estavam ali, empresas, jovens, né? E o foco sempre foi, em primeiro lugar, nos jovens mesmo, né? Nos adolescentes, nas crianças. Então, tudo que a gente buscava era com esse objetivo, né? De poder cuidar um pouco melhor do que a gente vinha fazendo, a gente poder ir implantando outras ações, né? Que viessem em benefício das crianças mesmo. Bom, Leci, depois de toda essa introdução, para a gente resumir o sentimento do semear hoje, olhando da visão do semear para a sociedade. Qual é o sentimento? A gente vê nos seus olhos assim, que você se emociona ao falar do semear. Então a gente percebe que existe amor, existe compaixão, existe convivência e, acima de tudo, uma seriedade, né? Uma cordialidade, uma credibilidade nessa imagem e na história que o semear construiu. E hoje qual é o sentimento? Você estando à frente, há alguns verões já, né, dessa entidade, há alguns dias, algumas semanas, né? Qual é o sentimento hoje do semear para a sociedade, para as empresas, para os alunos, as crianças, os adolescentes que estão lá e todos que passaram por lá? Se fosse resumir em uma palavra só, eu ia falar paixão, né? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, gosto muito, eu gosto de ver as crianças lá, é uma coisa que me emociona bastante, que me dá energia, né? Que eu sempre falo, trabalho com as crianças, dá energia para a gente, né? Ver o resultado disso, né? Porque o resultado social de uma instituição, ele não se mensura, né? Não tem como você dizer que o nosso ativo é tanto, né? Que a gente conseguiu, né? É lógico que hoje, se a gente olha para o semear, a gente vê uma aplicação financeira muito grande, né? Porque a gente tem uma estrutura muito linda, uma estrutura grande, bonita, feito tudo com muita seriedade e pensando no bem das pessoas que estão lá dentro, né? No bem-estar, de receber bem, de atender bem, de passar qualidade no trabalho, né? De fazer diferença na vida dessas pessoas. Isso tudo é muito motivador, sabe? E muita responsabilidade também no trabalho, né? Mas é muito bom quando a gente sabe e quando a gente escuta histórias que representam o nosso ativo, né? Então, é muito bom. E é isso que não é palpável, não é mensurável, mas que a gente vê andando de diferença de vida, certo? Que é feita. Então, isso é muito bom. Bom, estamos falando hoje sobre o semear com a Leci, também a Deise e o Leandro. Nesse primeiro bloco a gente fez uma introdução, falamos de algumas conquistas, algumas evoluções ao decorrer dessa história dos 20 anos. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho de novos programas que estão ligados ao semear e também nesse momento da pandemia que estamos vivendo. Estamos falando hoje no Costa Oeste em Pauta com uma equipe do semear, para falar um pouco da história, como foi feita no primeiro bloco, e agora a gente fala de outros programas que estão em andamento no semear. Para isso, estamos recebendo a Leci, a Deise e o Leandro, já devidamente apresentados no primeiro bloco, e agora nesse segundo bloco, eu retorno falando com a Deise. Deise, como tem sido esse momento de pandemia no semear, no dia a dia de vocês? Fica à vontade, Leci, também, se quiser complementar. Então, Marlon, nós tivemos aí a necessidade de nos reestruturarmos, né? Nos reestruturarmos enquanto instituição e, de certa forma, também enquanto quadro de colaboradores.
No ano passado, que foi aí esse primeiro momento aí de entendermos, né, como aconteceria, como que nós iríamos passar por esse momento, né, tão difícil e de grandes desafios. Então, num primeiro momento, nós tivemos aí, de uma certa forma, uma redução também de quadro de colaboradores a nível de redução de jornada. Nós tivemos uma equipe, né, a equipe do Jovem Aprendiz, que não parou, né, foi uma equipe aí que teve um trabalho de uma forma muito mais intensa, né, as aulas continuaram, o programa continuou de forma EAD, né, eles tiveram aí que se adaptar, que se reinventar. Então, enquanto uma equipe continuou, nós tivemos o quadro de colaboradores da equipe do serviço, né, que trabalham com as crianças, como a dona Alessi já mencionou, tiveram aí um tempo que eles ficaram com uma redução de jornada, né, fazendo aí treinamentos em casa, se capacitando, né, mas como as crianças também ficaram um período, né, sem poder, né, estar dando continuidade ao trabalho, então foi aí uma capacitação de forma de treinamentos, né, enfim. As nossas crianças elas retornaram ainda ano passado, então todo o quadro voltou, e de uma certa forma foi ali que nasceu um trabalho, né, que a gente chama até hoje, que é cuidando, né, do nosso time. Então tudo isso gera, é claro que uma certa incerteza, né? Até assim, vou ter o meu emprego, né? Não vou ter, né? Como que vai ficar? Então a gente foi cuidando de tudo isso, né? Para que a gente pudesse acolher toda essa incerteza, né? Dessa estabilidade, né? Ou não do trabalho. Nós não tivemos redução de quadro, né? Nós não passamos aí por demissões, nós não tivemos essa realidade, né? Os colaboradores realmente que se desligaram foi, né, por outras oportunidades, enfim, mas a nossa instituição realmente não passou por realidades que a gente sabe, né, que muitas empresas, enfim, né, passaram, que foi demissões, reduções de quadro, né, a nossa instituição, nós não passamos, nós não tivemos essa realidade, então nós procuramos aí cuidar de todos, né, porque realmente a pandemia ela gerou e ainda gera, né, incertezas, e é claro que isso a gente tem que acolher, né. Então nós começamos um projeto aí cuidando do nosso time, né. Então é algo que a gente vem desenvolvendo até hoje, né. O que é que nós buscamos? Entender esse momento, e agora, né, depois de um ano e meio, a gente vem procurando através de treinamentos, né, através de palestras, através de conversas, enfim, né, capacitar ainda mais, né, os colaboradores que estão conosco, né, capacitar de forma técnica, né, capacitar através de e todo esse trabalho, né, eu quero ressaltar também que nós contamos com uma consultoria também, que é com uma psicóloga que também nos auxilia em tudo isso, né, que é a Camila. Então, ela também nos auxilia em todo esse processo, em todo esse direcionamento. Então, nós temos todo um programa direcionado, tanto aos coordenadores, né, aos líderes, que nós chamamos, né, a um treinamento totalmente direcionado. Nós temos um trabalho hoje, né, em andamento desde o ano passado, justamente sobre inteligência emocional, né, porque o que é a inteligência emocional? Quando a gente fala de inteligência emocional, é saber lidar com as nossas emoções, né? Então, quais as emoções que nós estamos lidando desde o ano passado, né? Então, é medo, é incerteza, talvez um desânimo, alegria, o que é, né? Então, a inteligência emocional é saber lidar com tudo isso. Então, nós tivemos aí uma primeira proposta no passado, esse ano nós retomamos. Então, todo o time vem participando disso. Então, é justamente isso, é auxiliar o colaborador nessa caminhada, né, que é o objetivo da gestão de pessoas, né? Então, o que é um departamento de gestão de pessoas? É um conjunto de ações dentro do RH que auxilia o colaborador nessa caminhada, né? É potencializá-lo. Então, o olhar do SEMEAR, né, já pegando um gancho do que a dona Alessi falou, é auxiliar, sim, as pessoas com que a gente presta os serviços, mas é também olhar e com muito carinho, e com muita atenção, e com muito respeito para os nossos, para aqueles que caminham conosco. Bom, vou fazer uma pergunta, fica a Deise e a Alessi, quem quiser responder.
O Semear consegue hoje mapear e identificar quais são os principais medos, receios, incertezas dos jovens que lá estão para ingressar no mercado de trabalho? Tem como mensurar isso? Tem como a gente conseguir visualizar quais são as maiores dificuldades, talvez, ou incertezas do jovem que está lá para entrar no mercado de trabalho? Então, a gente tem um processo que nós chamamos de solicitação de vaga, que isso acontece nos 2 primeiros sábados do mês, que o jovem com o pai responsável, né, vem para a instituição e a gente faz um diagnóstico social daquela família. Para se ter assim, um melhor direcionamento na hora do encaminhamento, né, e poder priorizar também os adolescentes que estão vivenciando uma realidade mais difícil, né? E depois que eles são inseridos no mercado de trabalho, a gente faz novamente esse diagnóstico, daí por turma, né? Para a gente mapear essa realidade daquele grupo de jovens que estão naquela turma, né? Algumas turmas de aprendizagem nossa são específicas, assim, são aprendizes da tal empresa, Frimeza, Lari, né? As empresas maiores, Friela, Ninfa, são grupos fechados, né? Mas também tem grupos de aprendizes que são de diversas empresas, né? Mas a gente tem que conhecer essa realidade. E uma das dificuldades que a gente tem com o programa de aprendizagem é a distância, a distância que a gente tem a distância física, né? Que sempre aconteceu isso e agora, por causa da pandemia, muito mais, né? Mas, assim, os grupos são em vários municípios da região e o contato e o elo direto que a gente tem é com os profissionais que estão lá trabalhando com eles, né? Que é toda a nossa equipe. Mas, assim, a gente tem aqueles encontros uma vez por semana e esses encontros, eles têm que ser significativos e expressivos para que a gente consiga captar daquele grupo as dificuldades que eles têm, né? E então a gente faz esse mapeamento no começo, para a gente já saber a realidade e normalmente a gente já sabe os que vão dar problema, os que não vão dar problema, né? E a gente já vai criando algumas metodologias de superação disso, né? Então, assim, tem N realidades e a gente gostaria de poder estar muito mais com os jovens, mas também tem uma questão do programa, do projeto, porque eles estão meio-dia na escola, meio-dia na empresa e só uma vez por semana com a gente, sabe? Então, o nosso tempo é bem reduzido. Mas esse contato de rede funciona, né? Quando um adolescente começa a apresentar qualquer tipo de problema, ou na empresa, ou na sala de aula, ou na escola, a gente mapeia tudo isso e faça as intervenções necessárias, né? E também, quando a gente percebe que há alguma necessidade de um tratamento específico, de um cuidado específico, a nossa equipe faz isso também, ou encaminha para a rede, né? Por exemplo, a gente está atendendo jovens lá de Santa Helena, né? Apareceu algum jovem apresentou algum tipo de dificuldade, ou se expressa, ou às vezes pelas atitudes mesmo, né? A nossa equipe técnica faz as intervenções que são necessárias e se entender que esse jovem precisa de um acompanhamento especial, do tipo um psiquiatra ou um médico, qualquer atendimento diferenciado do que a gente normalmente faz, a gente encaminha para a rede de atendimento daquele município. Bom, eu vou até entrar nessa mesma linha, uma linha muito parecida do que a Alessi estava falando. Se a gente pegar a juventude de 10 anos atrás, a juventude de hoje, os jovens atuais que estão sendo inseridos no mercado de trabalho, e se a gente fizer uma projeção da juventude daqui a 10 anos, como os jovens têm se comportado, o Semear consegue citar alguns exemplos, talvez, de como era o jovem de 10 anos atrás, como é o jovem de hoje e como possivelmente será o jovem que virá daqui 10 anos em relação também às novas tecnologias. Eu acredito que seja consenso na opinião pública que os jovens hoje praticamente já estão diretamente ligados à tecnologia, o celular, ao computador, ao smartphone,
praticamente a gente brinca, a criança já nasce com o celular na mão. Ou uma criança de 2 anos, você entrega o celular, ela já sabe lá mexer no celular. É impressionante isso. Isso talvez seja uma capacidade que a nova geração está vindo já focada para essas tecnologias. Como o Semear vê isso? Os jovens de 10 anos atrás, os jovens de hoje e os jovens que vão vir daqui 10 anos, Leci? Como trabalhar com essas tecnologias no dia a dia e como o Semear tem tratado as novas tecnologias com os jovens? Então, assim, o ano passado, né, o início da pandemia foi um marco, assim, em relação a trabalhar com mais tecnologia, né? Apesar de que a gente, como instituição, tem muita saudade, eu acho que as escolas também sentem isso, muita saudade do olho no olho, né? Muita saudade das conversas, né? Das intervenções, de ouvir histórias, de ouvir dificuldades e também até das rebeldias, né? Então, assim, isso é trabalhar com adolescente, é trabalhar com um ser humano em processo de formação, né? Um processo de formação que às vezes vem com raízes muito superficiais, né? Com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muito abandono. Esse é o público que a gente atende, né? Especialmente no serviço de convivência. Mas atendemos eles no programa de aprendizagem. A diferença no programa de aprendizagem é que ele já vem um pouco mais mesclado, né? Então, as turmas não são só as que vivem muita dificuldade, né? Mas o que a gente percebe é que o ser humano, todo mundo tem um nível de dificuldade, um nível de relacionamento conflituoso. Isso é em todo mundo, né? Independente da situação financeira e familiar de cada um, né? O que eu vejo como pessoa, assim, e vivenciando essas situações dentro do Semear, é que ainda vamos ter tempos muito difíceis pela frente, sabe? E muito mais relacionado com a vivência, muito mais relacionado com sentimentos, muito mais relacionado com amor e com raiz de família, do que propriamente a tecnologia, né? A tecnologia, o ano passado, por exemplo, a gente teve que olhar para o Semear e pensar, e agora? O que nós vamos fazer? A gente não tinha estrutura. Nós tínhamos um know-how e uma estrutura toda preparada para trabalhar lá no presencial, lá em Santa Helena, lá em outro município. Então, a gente tudo estrutura, tinha toda uma logística preparada para isso, pensando no lanche, no transporte, no tempo que gasto, enfim. Né? E daí, de repente, você teve que repensar. E como nós vamos fazer isso agora? Né? A gente não tinha estrutura de nada. E hoje ainda a gente vem engatinhando em relação a isso. Né? Mas a gente teve que pensar, e agora? Como que vai ser? Sabe? Como que nós vamos ter que... Né? E a gente foi muito feliz assim, nas escolhas que nós fizemos, assim, do tipo... Sabe, quando está totalmente perdido, alguém fala, vamos fazer assim e vamos, porque não tem outra alternativa, foi mais ou menos assim. Vamos fazer assim e vamos e fizemos, né? Então, assim, em menos de 30 dias, a gente se reorganizou para fazer um trabalho à distância com os jovens, né? Foi uma experiência altamente positiva, né? Porque, assim, como a nossa equipe é bastante jovem também, né? Os jovens têm mais facilidade no lidar disso, né? Então, a equipe de trabalho com o programa de aprendizagem foi muito inovadora, assim, não, vamos fazer assim, não dá assim, vamos fazer assado, e o negócio fluiu, sabe? Fluiu muito bem. Hoje nós estamos com quase 40 turmas novamente, que a gente foi caindo ano passado por causa da pandemia, né? As empresas não tinham obrigatoriedade de contratar, e as turmas iam terminando e não iam repondo, né? Então, a gente caiu de quase 1.000 jovens para 500 jovens. A gente virou o ano com 500 aprendizes, né? Hoje já estamos chegando nos 800 novamente. E, então, isso tudo é a equipe que se dispôs a fazer. Nós temos que fazer, então vamos fazer, né? E a gente inovou muito, né? Aproveitamos todas as brechas que apareceram e tentamos fazer, né, Leandro, o melhor possível, assim, sabe, em relação a esse trabalho.
Não deixamos de ter olho no olho, né? As aberturas da turma continuam sendo presencial, com a participação dos pais. A gente tem, nessas reuniões, uma participação de quase 100% dos pais e 100% dos jovens. A nossa equipe técnica continua dando assistência presencial aos jovens. Se a gente não tem hoje um ponto específico nos municípios para executar o trabalho, mas nós temos as residências, e então a nossa equipe vai para as residências fazer os atendimentos que são necessários. Muito bem, estamos falando com a Alessi, com a Deise, e depois do intervalo nós vamos falar com o Leandro sobre o programa, o quadro História de Nossa Gente. Costa Oeste em Pauta, com o apoio de Frimeza e Lages Patagônia. São as empresas que nos patrocinam nesse espaço para que todos os sábados possamos discutir assuntos, ressaltar a importância de entidades e demonstrar trabalhos em Medianeira e em toda a região oeste do Paraná. Nós estamos falando sobre o SEMEAR, conversamos já com a Alessi, com a Deise, e agora vamos falar um pouco com o Leandro Finger. O Leandro é instrutor de aprendizagem do SEMEAR e vai falar um pouco sobre o programa, ou quadro, né? Histórias da Nossa Gente. O que é esse programa, Leandro? Bom, Marlon, ouvintes, o programa ele surgiu, na verdade, de início, pois a gente pensou em buscar 20 jovens, 20 ex-jovens aprendizes para contar um pouco da história deles, jovens que haviam passado pelo SEMEAR, né? E esses 20 seriam justamente em comemoração, né, aos 20 anos do SEMEAR. Mas aí o quadro, a gente acabou se surpreendendo com as histórias que vinham, com as pessoas que a gente conversava, e decidimos dar continuidade aí, vamos ir buscando histórias das pessoas que passaram já pelo SEMEAR e conseguiram construir a sua carreira profissional e tudo mais. Então, o que a gente pode dizer é que quando a gente busca essas pessoas para conversar, a gente encontra ali, como a gente vinha conversando outro dia, eu e a Alessi, o nosso lucro social, porque o SEMEAR ele trabalha então com a formação profissional, inserindo esses jovens no mercado profissional, e o lucro disso ele é a longo prazo. Anos depois a gente vai descobrir que a pessoa conseguiu se destacar, conseguiu construir uma carreira de sucesso. Então hoje nós vamos lá, buscamos nossos arquivos, vamos conversar com os jovens e a gente encontra gerente de supermercado, encontra arquiteto, engenheiro, encarregado na indústria, psicólogo. E é muito bacana conversar com essas pessoas, porque a gente percebe que todas elas têm uma gratidão imensa pelo SEMEAR, pelo que viveram no SEMEAR, pelo que aprenderam, né? E o programa, o projeto Histórias da Nossa Gente é realmente para registrar essas histórias, para que elas fiquem gravadas e para que a gente possa contar para o público de agora como o programa de aprendizagem ele fez a diferença lá atrás na vida das pessoas e mudou talvez a vida das pessoas, né? Os jovens que estão nos ouvindo, eles sabem que conseguir a primeira oportunidade de trabalho é muito difícil, né? Então, o programa Jovem Aprendiz, ele realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Bom, além dessa gratidão que você citou, Leandro, pelos que passaram pelo SEMEAR, como tem sido essa vivência na prática? Isso tem influenciado os novos jovens que estão iniciando essa parceria com o SEMEAR e os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? E como mensurar isso, como medir isso? Bom, a gente, então, esses vídeos que a gente faz, né, entrevistando aí o pessoal, eles são postados nas redes sociais e a gente busca repassar, busca contar essas histórias para os jovens atuais, né? Porque, de certa forma, isso serve sim de motivação, né? Para um jovem que está entrando agora, com 14 anos no mercado de trabalho. Ele não sabe ainda direito o que ele quer fazer da vida dele. Ele não sabe que profissão ele quer seguir, né? Então, ele vai escutar relatos de pessoas que entraram na indústria há 10 anos atrás, rodaram ali no programa de aprendizagem, passaram por diversos setores, até que de repente acendeu aquela luz e a pessoa viu que gostava de determinada atividade. Então isso serve também para motivar os jovens de agora a refletir, a pensar que se aquele jovem lá de 10 anos atrás conseguiu construir a sua história, então esse de agora também está no caminho
e tem ali a sua oportunidade. Bom, dentro do planejamento de encontrar 20 jovens que passaram pelo Semear, que você citou, que foi no ano passado em alusão aos 20 anos, foi fácil encontrar esses 20 jovens? As pessoas quiseram relatar as suas histórias, ficaram felizes com isso? Com certeza as pessoas ficaram felizes. Assim, de início a gente parou, reuniu a equipe, né, e começou a pensar. E aí, o bacana é que assim, a gente vai e conversa com uma pessoa, e essa pessoa ela já diz assim, nossa, eu tenho o amigo daquela época lá que ele está trabalhando em determinada empresa, ele também conseguiu construir essa... E daí a gente vai conversar com essa pessoa, chega lá, ela também tem um outro amigo para indicar, então vai formando essa teia de informações e a gente vai conseguindo contato, né, de todo mundo para conseguir conversar com o pessoal. A gente pode dizer que essas são histórias de sucesso? São histórias de sucesso, são pessoas que às vezes saíram de uma situação de dificuldade, o relato quase sempre se repete, né? O pessoal trabalhava durante 4 dias da semana, 5 dias da semana como jovem aprendiz, fazia faculdade à noite, então, assim, os horários eles acabam às vezes até se sobrepondo e o pessoal vai dando o seu jeito para buscar crescer profissionalmente, ter uma formação e garantir o seu futuro. E esse programa vai continuar? Vai ter continuidade? Vai continuar até que a gente vai encontrando aí histórias bacanas para contar. Com certeza a gente vai dando continuidade. Então, inclusive, fazer o convite para o pessoal para visitar as nossas redes sociais, o nosso Facebook, onde a gente posta as nossas entrevistas e também posta várias outras informações aí para os jovens que estão buscando a primeira vaga de emprego ou talvez uma vaga de estágio. A gente faz as publicações lá no nosso Facebook. Também, se quiserem visitar o nosso canal do YouTube, onde a gente vem trazendo palestras online que ficam lá gravadas depois. Então, são palestras sobre empreendedorismo, sobre vários temas bem importantes para a vida do jovem, né? Então, o pessoal fica convidado aí a visitar os nossos canais. Bom, Leci, Deise, Leandro, fiquem à vontade. Como está a questão do espaço físico do Semear hoje? Estrutura de atendimento, projeções para ampliação, novos projetos, como está essa situação? Então, a gente começou a construção da nossa sede em 2015, né? E de lá para cá, que não faz tanto tempo assim, né? A gente construiu 2.400 metros quadrados de construção. Temos um projeto que deve começar agora mais para o final desse ano, de concluir uma ala educacional aí de mais uns 400 metros, sabe? Que é o segundo piso. E isso tudo foi possível por muitas parcerias, aquilo que eu falei, né? Das pessoas entender que um sonho pode se tornar realidade, né? A gente, nessas construções, a gente teve muitos parceiros, sabe? Então, assim, o dinheiro não caiu do céu, não, sabe? A gente não teve alguém que, não, o que tu precisa, eu vou te pagar. Não, a gente correu atrás para buscar parcerias, construímos todo esse espaço, assim, no sistema de puxadinho, né? Puxadinho programado. Inclusive, a gente tem a parceria com a Patagônia disso, sabe? Então, assim, já faz e deixa à espera para depois fazer mais um pouco. A nossa arquiteta também foi muito, muito feliz, assim, nos planejamentos, né? E a gente está com isso, assim, tudo isso equipado, tudo isso preparado para receber as crianças, os adolescentes, as salas tudo com ar-condicionado, né, com TV, e todas as salas têm TV para se trabalhar, para poder usar esses recursos de tecnologia, sabe? E tudo isso é tudo isso pensado para se ter o melhor conforto possível dentro daqueles espaços que a gente vai trabalhar, tanto para a nossa equipe que vai trabalhar, quanto para os jovens, sabe? Então, assim, as necessidades, elas são pautadas, elas são priorizadas, né? Porque às vezes o pessoal precisa, não é prioridade hoje, então vamos deixar aí para frente um pouquinho. Mas a gente procura sanar todas as necessidades com esse foco, o resultado do trabalho, né? Para que o resultado do trabalho seja o melhor possível. Bom, Leci, dentro dessa história, o Semear foi contemplado com recursos do Criança Esperança. Às vezes a gente vê em rede nacional o programa,
Mas esse dinheiro chegou em Medianeira, no SEMEAR. Em quais anos foram essas conquistas? Então, o nosso primeiro projeto foi em 2007, né? A gente recebeu a verba em 2008, depois aprovou no ano seguinte já mais um, 2009, depois a gente aprovou em 2015. Então, todos esses projetos do Criança Esperança, eles foram alavancas no SEMEAR, sabe? Porque naquela época, em 2007, a gente estava pronto para parar de trabalhar, porque não tinha mais recurso financeiro, porque, enfim, porque o envolvimento das pessoas, né, que estava escasso e a gente precisava mais, sabe? Então, a gente tinha definido que vamos levar até o final do ano e vamos ver o que vai acontecer. E daí, no último dia daquele ano, a gente recebeu uma ligação do Criança Esperança dizendo que o nosso projeto tinha sido aprovado. Então, e isso é compromisso, né? Isso é responsabilidade, do tipo, não, pode não resolver todos os problemas, mas vai ajudar. E foi isso que foi segurando o SEMEAR. Porque também foi nessa época que a gente conseguiu fazer todos os cadastros e registros nos órgãos públicos que te dão essa transparência para captar recurso, né? E a gente nunca desistiu. Isso eu acho que é uma diferença muito grande do SEMEAR. A gente nunca desiste de um sonho. Ele é sonho, ele é objetivo, nós vamos fazer com que isso aconteça, né? E se somaram muitas parcerias, né? O Criança Esperança foi, assim, uma alavanca, né? Porque aprovou em 2015, no período que a gente estava começando a nossa construção da sede. Então, a gente já garantiu um ginásio de esporte de 600 e poucos metros com esse projeto de 2015. 2007 foi para iniciar o programa de aprendizagem. 2008 foi para formar a nossa biblioteca. E 2015 foi para construir o ginásio de esporte e para construir a biblioteca, né? E depois disso, assim, muitas parcerias aconteceram, muitas. Assim, se você for lá no SEMEAR, você vai ver plaquinha para tudo que é lado, né? Aqui foi Frimeza e não sei o quê, isso aqui foi Sicredi, isso aqui foi, né? A gente procura deixar registrado. Por quê? Porque as histórias, elas são esquecidas, né? E um povo que não tem história, né? Então, assim, a gente escreveu o livro ano passado, começamos a escrever o livro em 2015, eu falo que foi uma gestação de 5 anos. E aí, agora o livro está pronto, né? E fizemos o hino do SEMEAR também, sabe? Então, são tudo coisas, assim, que é para marcar mesmo e que é para registrar mesmo. Porque as pessoas entrem lá e saibam, olha, a minha empresa lá ajudou a fazer isso, nem lembrava mais, né? Normalmente acontece, nossa, ajudamos aqui, nem sabia, né? E a gente procura fazer isso, sabe? Para registrar. Tanto o público atendido, registrando, que a gente sabe, todo mundo que entrou no SEMEAR, né, para o programa de aprendizagem, tem todos os registros lá. Então, assim, quando a gente pensou nesse projeto, a gente sentou com a equipe, que daí também não era a mesma que começou em 2009, mas sentamos com a equipe, agora vamos pensar nos melhores das nossas turmas, sabe? E aí começou a pipocar, né? E daí aquilo que o Leandro falou, ele começa a entrevistar, pipoca muito mais. E daí a gente se surpreende, porque assim, você trabalha ali prevendo e sonhando que isso vai fazer uma diferença na vida deles, e quando a gente faz, a gente mesmo que pensou e idealizou, fica feliz, né? Legal. São 7h58, nós precisamos encerrar o nosso programa agradecendo. Leandro, mais algum recado aos jovens que queiram participar do quadro? Tudo certo? Só entrar em contato. Só entrar em contato que a gente vai estar conhecendo também a história de cada um de vocês. Também agradecendo a Deise, obrigado. Mais algum recado, Deise, fica à vontade. Tranquilo. Obrigada, Marlon. Obrigado por esse momento, né, de troca de experiência e de conhecimento. Da mesma forma, gratidão a Leci pela participação. Leci, as considerações finais, fica à vontade. Só agradecer mais essa oportunidade, que a rádio também foi nossa parceira sempre, né, divulgando as nossas ações e N's momentos, né. Então, agradecer por mais essa oportunidade da gente poder falar desse trabalho que é enriquecedor, né, e que realmente move muitas vidas. Muito obrigado a Leci, a Deise e também ao Leandro pela participação. Falamos hoje um pouco da história do SEMEAR, que atende Medianeira e outros municípios da região oeste do Paraná. Obrigado a você que nos acompanhou através da 92,7 e também nos nossos canais digitais. Costa Oeste em Pauta retorna no próximo sábado. Forte abraço e um excelente final de semana.